Fica ligado, meu amiguinho, minha amiguinha. A gente vai entrar num assunto muito relevante, atualizando a legislação previdenciária, reforma da Previdência, mini reforma que aconteceu no ano de 2019 e também a grande reforma proporcionada bem no finalzinho do ano de 2019, proporcionada pela Emenda Constitucional 103, a famigerada reforma da Previdência. Tudo isso afetou significativamente esse tema que está aqui, esse tema que a gente está trocando ideia, que é a pensão por morte. Então, identifica aí, visualiza, analisa e guarda no coração a pensão por morte, que é tão importante para o brasileiro e para o concurseiro. Olha só, vamos lá. Pensão por morte, tem carência? Não. Traduzindo, não há um número mínimo de contribuições para concessão de pensão por morte. Perfeito? Vini, pensão por morte, eu necessito estar na qualidade segurado? Com certeza. Embora não exista carência, você precisa estar na qualidade segurado. Essa que é a ideia. Beleza? Tranquilo? Então, perdi a qualidade segurado. Tenho 10 anos de contribuição. Vou gerar pensão? Não. Essa que é a ideia. Beleza? Ai, Vini, eu já havia cumprido os requisitos para me aposentar. Aí é outra história. Quem já cumpriu o requisito para qualquer aposentadoria, ainda que venha a perder a qualidade segurado, vai gerar pensão por morte. Agora, Vini, se eu não cumprir os requisitos para me aposentar e ainda assim perdi a qualidade segurado e morri, eu estou te perguntando, eu vim do além, eu morri, eu vou gerar pensão por morte para os meus dependentes? Não, não vai gerar. Identifica, visualiza e guarda tudo isso aí bem no seu coração, meu amiguinho, minha amiguinha. Não perde o foco. Vamos lá, olha só. Eu necessito estar na qualidade segurado, ainda que não haja a necessidade de um número mínimo de contribuições. Ponto. Ô Vini, quando que a pensão por morte começa a ser paga? Deixa eu te dar um exemplo. A regra geral é a regra dos 90 dias. Então, a contar da data do fato gerador, qual é a fato gerador para conceder pensão por morte? É a morte. A contar do fato gerador, o dependente tem até 90 dias para requerer a pensão. Se fizer o requerimento em até 90 dias, a pensão vai lhe ser paga de forma retroativa. Vai retroagir a data do fato gerador. Então, eu tenho até 90 dias para requerer e receber de forma retroativa o benefício de pensão. Show de bola. Isso se você for cônjuge, isso se você for pai, isso se você for irmão. Ô Vini, e se eu for um filho menor de 16 anos de idade? Aí esse prazo para você aumenta. Filhos menores de 16 anos de idade, o prazo é de 180 dias, isso já atualizado com a mini reforma previdenciária proporcionada por uma lei infraconstitucional no ano de 2019, o ano que já foi. Então, visualize isso daqui, Ô Vini, regra dos 90 dias, é a regra geral. Então, cônjuge, companheiro tem que requerer em até 90 dias. Então, um filho maior de 16 anos tem que requerer em até 90 dias. Tem que requerer em até 90 dias para receber de forma retroativa. Se quiser requerer após 90 dias, continua tendo direito à pensão. Só que não recebe os atrasados. Não vai receber as parcelas retroativas. Guarda isso aí no coração. Ô Vini, e a regra dos 180 dias? Que regra é essa? Se você é dependente filho menor de 16 anos de idade, tu tem um prazo um pouquinho maior. Tu pode requerer em até 180 dias para receber os atrasados. Se você for um filho menor de 16 e fizer um requerimento com 200 dias da morte do teu pai, depois de 200 dias da morte do seu pai, cabeçudinha, neste caso, tu não recebe os atrasados. Tu vai receber da data do requerimento em diante, se você continuar dependente. Beleza? Então, ó, essa é a parte inicial. Mas isso daqui, muito provavelmente, você pode ver em forma de sigla.
é a data do início do benefício. E às vezes nas provas dos concursos, isso daqui vem somente com a sigla, vem DIB, data do início do benefício. E tu já tem que ter em mente que DIB ou vai ser a regra dos 90 dias, ou vai ser a regra dos 180 dias. Identifica, guarda isso aí bem no seu coração. Beleza? Tranquilo? Fechadex? Vamos seguir o jogo. Bora seguir o jogo aqui. Olha só. Analisa aqui comigo, para você visualizar. A pensão por morte pode ser concedida ainda que o segurado não tenha a comprovação real da morte dele. Eu tenho a presunção da morte dele. Pode ser concedida a pensão por morte em caso de morte o quê? Presumida. Só que neste caso é uma pensão de natureza provisória. Só um momentinho, tomar uma aguinha aqui, devagarzinho, para a gente não desesperar a voz, para não estressar muito a garganta aqui. Olha só aqui comigo, ó. Pensão provisória. Em caso de morte, o quê? Presumido. Como que se dá o pagamento de pensão provisória em caso de morte presumida? Olha só, tem duas possibilidades. Eu tenho pensão provisória em caso de ausência, eu tenho pensão provisória em caso de desastre e em caso de catástrofe. Deixa eu estabelecer para você a diferença. Olha só, marido chegou para a mulher, e geralmente é o marido que faz isso, marido geralmente é o cara de pau que faz isso, aí fala, amor, eu vou comprar cigarro. Sumiu. Aí tu fala, caraca, amor, tu vai comprar cigarro? Sumiu. E o marido não apareceu, e a esposa precisando comprar coisa para dentro de casa, coisa para os filhos, pagar a escola dos filhos, e o marido simplesmente sumiu. Aí ela pede ajuda para o pai, pede ajuda para a mãe, e fala, pô, eu estou desesperado, meu marido sumiu, e ainda que eu trabalhe, eu não estou conseguindo dar conta aqui das minhas despesas. Aí eu preciso identificar aqui para vocês. Em caso de ausência, quando não se tem uma prova cabal de que o segurado está morto, é necessário aguardar um prazo de 6 meses. Ô Vinícius, esse prazo de 6 meses é o prazo de ausência previdenciária. Esse prazo de 6 meses é o prazo de ausência previdenciária. Identifica isso e guarda aí no coração. Ô Vini, essa sentença declaratória de ausência, que precisa existir, ela só vai ser prolatada após os 6 meses. Então, olha só, sumiu o segurado, vá a uma autoridade policial, faça o registro da ocorrência e só depois dos 6 meses você consegue ajuizar e conseguir uma sentença que declare a ausência ali do segurado. Só a partir da data da sentença é que vai começar a ser paga a pensão provisória por morte presumida. Então, a data de início do benefício em caso de ausência é a data da sentença declaratória de ausência. Perfeito? Tranquilo? Tive uma visão. Acho que vem na tua prova em caso de desastre, em caso de catástrofe. Tive uma visão. Não acha que essa minha visão foi algo assim, por acaso. Vai cair essa baixaria aí. Olha só. Pensa comigo. Está acontecendo muito desastre, muita catástrofe natural, às vezes alguns produzidos pelo ser humano, e isso influencia no direito previdenciário. Deixa eu te dar um exemplo. Teve aquele acidente na Vale, teve aquele acidente lá em Brumadinho. Para e pensa comigo. O marido chegou para a esposa, ligou para a esposa, amor, eu vou chegar em casa ainda para a gente jantar juntos. Vamos jantar juntos hoje. Aí a esposa, beleza. Estou chegando em casa também, estou vindo do meu trabalho, vamos jantar juntos. Show de bola. Ele acabou de mandar mensagem para a esposa, dizendo que estava no refeitório da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho. Aí o rapaz estava lá no refeitório, infelizmente, rompeu a barragem e ali, provavelmente, todo mundo que estava dentro do refeitório morreu.
Essa que foi a ideia. Só que o que acontece nesse caso específico? Se a esposa tem aquela mensagem que identifica que o marido está exatamente ali no local do acidente, aquilo ali é uma prova cabal, aquilo ali é uma prova objetiva de que o marido está morto, de que não tem como, em 5 minutos, que ele acabou de mandar mensagem para ela, ele conseguir sair correndo dali. Aquilo ali é uma prova que ele está diretamente relacionado, que ele está diretamente envolvido dentro daquele desastre, dentro daquele acidente, dentro daquela catástrofe. Aí ela recebeu a mensagem do marido e ligou a televisão, viu aquela correria, aquele vulco-vulco, começou a chorar, se desesperou. Um pouquinho de tempo depois, com a cabeça no lugar, alguém contou para ela que ela tinha direito à pensão provisória, pensão por morte presumida. Ainda que ela não tivesse o atestado de óbito comprovando a morte do marido. Só que neste caso, como ela tem aquela mensagenzinha de texto, a foto do marido lá no refeitório da Vale, como ela tem algo concreto relacionando o marido dela àquele acidente, opa, ela não precisa de sentença para declarar ausência. Ela nem precisa se dirigir à autoridade policial para caracterizar o registro de ocorrência, estabelecendo efetivamente ali a ausência do segurado. Ela não precisa disso. A data do início do benefício vai ser estabelecida ou de acordo com a regra dos 90 dias ou de acordo com a regra dos 180 dias, dependendo da qualidade do dependente. Fechado? Então identifica. Em caso de ausência, 6 meses, sentença. Em caso de desastre, catástrofe, acidente, não precisa esperar 6 meses, não precisa de sentença. A data do início do benefício ou vai ser a regra dos 90 dias ou vai ser a regra dos 180 dias. Identifica e guarda no coração. Beleza? Vem aqui comigo, identifica aqui, chega aqui comigo no cantinho, para que você visualize mais esse pontinho aqui para a gente trabalhar. Olha só, é uma regrinha boa, uma regrinha interessante para você visualizar. Ó, a pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de um possível dependente. Olha só, o que isso quer dizer? Quem fizer o requerimento primeiro, recebe primeiro. E inicialmente vai receber sozinho. Eu geralmente dou nomes aos exemplos que eu trago para vocês. E esse exemplo aqui eu chamo Joãozinho. É o exemplo que eu costumo chamar Joãozinho. Vem aqui comigo, acompanha aqui por favor. Vem aqui comigo para eu te explicar. Olha só. Pensa aqui no João. Ei, animal, pensa aqui comigo no João. O João é o segurado. E o Joãozinho é o dependente. O João também tem um outro filho, que é o Zé, que também é seu dependente. São filhos de mães diferentes. Aí, na data da morte do João, dia 15, sei lá, um dia 15 desse qualquer, exatamente na data da morte do João, o nosso amigo Joãozinho estava lá no cemitério. Eu quero atestado de óbito do meu pai. Eu quero atestado de óbito do meu pai. Falando, para todo mundo ouvir. Pegou o atestado de óbito do pai dele e já no dia de número 16 foi lá e fez o requerimento da pensão. Foi lá e fez o requerimento da pensão por morte. Foi lá e requereu. Requereu de forma objetiva. Show de bola, Vini. E o irmão dele, o Zé, que até estava estudando direito previdenciário, mas estava estudando com a concorrência. Não era aqui com a Alfa, não. Não era concurseiro bruto e estava estudando com a concorrência. Aí ele pensou assim, eu sou um filho menor de 16 anos. Eu tenho até 180 dias para requerer a pensão e receber de forma retroativa. Tá tranquilo, tá favorável. Vou receber aí os atrasados. Só que não, cara. Tem uma regra que se sobrepõe a essa. Quem faz o requerimento primeiro, recebe primeiro e recebe sozinho.
a cota de pensão só vai ser dividida para os dois irmãos a partir do requerimento do segundo. Ainda que o segundo dependente faça o requerimento, sei lá, com 100 dias após o fato gerador, que é, teoricamente, a morte do segurado. Então, identifica. O Zé requereu a pensão com 100 dias, ele é um filho menor de 16, achando que ia receber os atrasados. Não vai receber, porque o Joãozinho requereu primeiro, o Joãozinho é malandro, e quem requer primeiro, recebe primeiro e recebe sozinho. Essa que é a ideia. Vai ter que ter paciência e a pensão só vai ser dividida para os dois a partir da data dos 100 dias. Identifica isso, guarda no coração, me acompanha aqui, me abandona não, vem aqui comigo, para que você visualize, olha só, não será protelada, atrasada pela falta de habilitação de um possível dependente. Quem requer primeiro, recebe primeiro e recebe sozinho. Fechado? Ô Vini, esse ponto aqui também já tive uma visão com esse aspecto aqui, já tive uma visão com esse pontinho aqui da pensão por morte, já imaginei que isso pudesse vir a ser cobrado. E como que eu imaginei que isso pudesse ser cobrado? Olha só, se você é dependente de um segurado e você é condenado criminalmente e tem o trânsito em julgado, você participando como autor, como coautor ou como partícipe de um homicídio doloso, de um homicídio intencional ou ainda da sua tentativa, se tu tentou matar o teu segurado, se tu tentou matar a pessoa que se vincula como seu segurado e você é dependente dele, meu parceiro, se você matou ou se você tentou matar, tu não vai receber pensão. É claro, a gente precisa do trânsito em julgado. Após você ser condenado e após o trânsito em julgado, zero pensão para você. Enquanto não houver o trânsito em julgado, tu pode sim receber pensão por morte. Não tem problema. Tu vai ser um cara de pau, mas tu teoricamente receberia de forma lícita. Perfeito? Então, ó, perde a pensão o dependente que comete um crime doloso contra a vida do segurado e é um crime de homicídio, ou ainda sua tentativa. Eu não estou falando de outro crime, eu não estou falando de um crime culposo. Tem que ser homicídio ou a sua tentativa e tem que ser intencional. Beleza? Vou seguir. Bora continuar falando de pensão. Vem comigo. Vamos lá. Prazo para recebimento, gente. Olha só. Filho, irmão ou equiparado a filho recebe até os 21. Pode receber mais de 21 anos de idade, pensão por morte, se forem deficientes ou inválidos. Filhos menores de 21 anos recebem pensão. Tô fazendo faculdade. Posso? Não recebe não. Pode receber pensão alimento, não pensão por morte. Beleza? Pensão alimentícia, pai separou da mãe. Pensão por morte, regime geral, não. Perfeito? Então, visualiza, identifica isso daqui. Filho recebe pensão até 21. Filhos maiores de 21 só geram pensão se forem deficientes ou inválidos. Aí tudo bem. Ô Vini, e os pais? Quando os pais tiverem direito à pensão, dentro daquela regra de dependente, primeira, segunda, terceira classe, a classe superior elimina a classe inferior. Quando os pais tiverem direito a receber pensão, eles vão receber a pensão de forma o quê? Vitalícia. Beleza? Tranquilo? Identifica. Guarda isso aí no teu coração. Beleza? Ô Vini, e o cônjuge e companheiro? Quanto tempo eles vêm a receber a pensão por morte? Depende. Depende da idade do cônjuge que ficou vivo. Depende da idade do cônjuge que ficou vivo. Depende da idade do cônjuge superstite. Eu falei assim, separado silabicamente, porque eu não consigo falar junto. Eu tenho a língua presa nesse aspecto. Eu não consigo falar essa palavra que eu acabei de falar, separando as sílabas. Cônjuge superstite. Quem é esse cônjuge? É o cônjuge que ficou vivo. Então, eu, segurado, morri. Dependendo da idade da minha companheira,
dependendo da idade da minha cônjuge, do meu cônjuge, é o prazo que ele vai receber de pensão, dependendo da idade do cônjuge ou do companheiro, na data da morte do segurado. Fechou? Depende da idade do cônjuge supérstite. Você já sabe de quem eu estou falando. É o cônjuge que ficou vivo. Vem aqui comigo. Olha só. Ó, fico doido quando eu esqueço o assento. Fico maluco. Maluco. Olha só. Tabela de pensão. Nova tabela. Antes de morrer, o segurado tem que ter feito 18 contribuições. Antes de morrer, o segurado tem que comprovar 2 anos ou de casamento ou de união estável, Vini. Ele tem que comprovar esses 2 anos de casamento ou esses 2 anos de união estável antes da data da morte do segurado. Se depois da data da morte do segurado, primeiro não vai dar para contribuir. Eu não vou contar o prazo de casamento, até porque o seu segurado faleceu. Deu para fechar? Então, antes da morte do segurado, ele tem que ter feito 18 contribuições. Antes da morte do segurado, tem que ser comprovados 2 anos de casamento ou de união estável. Beleza? Tranquilo? Ô Vini, fala aí para mim sobre isso. Identifica melhor isso daqui para mim, sobre essa discussão que a gente está trabalhando. Eu tenho união estável formalizada, show de bola, é fácil provar. Eu não tenho união estável formalizada, aí é um pouquinho mais complexo, mas nada de tão difícil não, nada de tão difícil. Deixa eu te dar um exemplo assim, bem papum. Ó, tem a conta de telefone no nome de um, tem a conta do gás no nome do outro, comprovando que eles moram no mesmo endereço, já é uma prova. Ah, Vini, a gente tem uma conta conjunta do banco. Show de bola, dá para caracterizar a união estável se você receber ali todo mês essas contas lá no teu endereço. Tá tranquilo, não tem problema não. Sabe qual é o problema? É que você querendo comprovar a união estável, comprova exclusivamente testemunhal. Aí não dá. Não se dá para comprovar a união estável exclusivamente por testemunhas. Aí tu não consegue caracterizar efetivamente o quê? A união estável para poder comprovar esses 2 anos e receber pensão de acordo com a nova tabela. Ô Vini, e se eu não tiver comprovado as 18 contribuições e ou os 2 anos de casamento ou de união estável? Eu ainda posso gerar pensão? Pode, só por 4 meses. Se você, antes de morrer, não fez 18 contribuições, tu tem 10 anos de casado, mas tu tem 17 contribuições, tu vai gerar pensão só por 4 meses. Beleza? Ai, caramba, então faça as 18 contribuições antes de falecer. Cabeção. Ou fala para sua companheira, para sua cônjuge, para que ela faça as 18 contribuições e comprovar os 2 anos de casamento de união estável antes do falecimento dela. Senão você só vai receber pensão pelo prazo de 4 meses. Vini, comprovei as 18, comprovei os 2 anos de casamento. Show de boleta. Então, o prazo de pagamento vai ser de acordo com a idade do cônjuge que ficou o quê? Vivo, que é esse cônjuge aqui. É esse cônjuge aqui. Tu já sabe quem é. Ô Vini, morri. Minha esposa tem 19 anos de idade. Ela vai receber pensão por 3 anos. Vini, morri. Minha esposa tem 22 anos de idade. Ela vai receber pensão por 6 anos. E assim sucessivamente. O ideal é que o segurado não morra. Mas se o segurado morrer, que ele já tenha adquirido, que ele já tenha... que você que ficou vivo já tenha pelo menos 44 anos ou mais. Porque aí você vai receber pensão vitalícia. Perfeito? Tem entendimento do STJ que a regra que eu aplico para pensão por morte é a regra na data do óbito do segurado. Então, a regra que a gente tem em vigor agora é essa. A regra que vigorou até 2015 era outra. Até 2015, todo mundo recebia pensão vitalícia. Todos os companheiros e cônjuges recebiam pensão vitalícia. Mas para gerar a pensão vitalícia, a data do óbito
tem que ser anterior ao ano de 2015. Aí a pensão ela era vitalícia. Se a data do falecimento for agora, regra nova de pensão, tabela nova de pensão, que nem é tão nova mais assim. Já tem bastante tempo essa regrinha aqui, mas foi pouco cobrada em concurso público. Última exceção a essa regra. Vini, tem alguma exceção que eu não preciso cumprir? 18 contribuições. Não preciso comprovar os 2 anos de casamento ou de união estável. E eu venho direto para a tabela? Tem. Tem uma exceção. Em caso de morte de natureza acidentária. Morreu por morte acidentária, não precisa comprovar isso daqui, recebe de acordo com a tabela de pensão. Beleza? Vem aqui comigo para a gente fechar esse ponto, atualizando esse aspecto aqui, ó, trazido pela reforma da Previdência. Trazido pela reforma da Previdência. Olha só, identifica aí. Renda mensal inicial. Eu pago 50% do cálculo do salário-benefício, acrescido de mais 10% por dependente. Então, morreu o segurado, deixou só a esposa. A esposa não vai levar 100%. A esposa vai levar 60%. Morreu o segurado, deixou a esposa e 2 filhos. Opa, ele vai deixar 60% para a esposa, melhor dizendo, ele vai deixar 60% por ter esposa, 70% e 80%. Juntando os 3 dependentes do segurado, ó, 50% do salário-benefício, esposa e 2 filhos, mais 30%, esse cara acabaria gerando o quê? 80% do salário-benefício. E esses 80% seriam divididos em partes iguais, em cotas iguais, tantos por cento para a esposa, tanto por cento para cada um dos filhos. Beleza? Então, a esposa não fica com metade. A esposa não é meieira, porque isso aqui não é herança. Isso aqui é pensão. Então, visualiza. Ah, deixou a esposa e 5 filhos. Show de bola. Deixou a esposa e 5 filhos, ele vai ficar com 50% mais 50%. Por quê? 50% do salário-benefício por ele ter morrido, mais 10% por dependente. Quantos dependentes ele deixou? 5. Neste caso, ele vai deixar 100% do salário-benefício. Os dependentes vão ter 100% do salário-benefício dividido por eles. Cada um vai ficar com 20% efetivamente do salário-benefício e depois afinir. Tranquilo? Beleza? Fechado. Visualizou? A gente vai estudar que existe uma nova forma de calcular o salário-benefício. Não é mais a média aritmética simples das 80% maiores contribuições. Agora é a média aritmética simples de todo o período contribuído. Eu não elimino mais as menores. Eu somo todas as contribuições, inclusive as menores contribuições, para que eu calcule 100% do salário-benefício. Fechadão? Vini, eu deixei 10 dependentes. O máximo que você vai deixar de pensão é o limite de 100% daquilo que você contribuiu. Tu não vai gerar mais de 100% do salário-benefício a título de pensão por morte. Então, atualizando já com base na mini reforma previdenciária que houve no ano de 2019 e com a grande reforma proporcionada lá no finalzinho do ano de 2019, a gente aqui no Alfacom, porrada, legislação atualizada que a gente não fica de bobeira, guarda no coração, regra nova de pensão. Beijo grande, valeu, cansou, descansa, não desiste, Alfartano, força. Valeu, rapaziada.